No princípio era aquele que a palavra estava com Deus e era Deus. Por meio dele, Deus fez todas as coisas. Nada existiria se não fosse por Ele. Ele é a luz que brilha na escuridão, e as trevas não podem o deter. A plenitude de toda a criação, palavra eterna que se encarnou. Vejam, é o Filho do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Filho de Deus, vestido de glória, graça e verdade. Ele é a luz que brilha na escuridão, e as trevas não podem o deter. A plenitude de toda a criação, palavra eterna que se encarnou. Vejam, é o Filho do Homem,
Bom dia, amados irmãos e ouvintes, graça e paz. Que realmente seja um bom dia para nós hoje, debaixo da graça e da proteção do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero, para a nossa reflexão de hoje, ler na Epístola de Paulo aos Romanos, dos versos 14 a 16, que diz assim: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amado Pai, acabamos de ler essa porção da Tua Palavra e queremos entendê-la, Pai. Rogamos que Teu Espírito Santo aclare as nossas mentes, abra os nossos corações para entendermos a Tua Palavra. Nós oramos assim, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, eu quero meditar com vocês nessa manhã, baseado nesse texto, sobre o tema Os Filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Quais as suas características? Existem pessoas que não são filhos de Deus? Quais os critérios utilizados para identificar os filhos de Deus? Talvez, como eu, você já tenha ouvido essa expressão, todos são filhos de Deus. Meus queridos, o apóstolo Paulo, respondendo a alguns opositores israelitas que não gostam dos seus ensinos, de que Deus decidiu salvar a todos que creem em Jesus Cristo, seu Filho, ele deu essa resposta de uma forma segura e convicta. Então, não são todos filhos de Deus? Então, quem são os filhos de Deus? Qual a sua identidade? Em primeiro lugar, os filhos de Deus são os que confessam a Jesus como Senhor e Salvador. Os que creram e os que creem em Jesus receberam de Deus, por meio de Jesus, o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso está registrado no capítulo 1 do Evangelho de João, verso 12, que diz: Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E ainda, no capítulo 5, verso 24 do Evangelho de João, diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E em 1 João capítulo 3, verso 10, diz: Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Portanto, as características, meus queridos, dos filhos de Deus são conhecidas, porque eles amam a justiça, amam uns aos outros, creem em Deus, creem em Jesus Cristo, confessam o seu nome, porque eles foram adotados por Deus para a adoção de filhos, conforme nós vemos nas Escrituras. Em Efésios 1:5, o apóstolo Paulo fala: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Em segundo lugar, meus queridos, os filhos do diabo são os que não confessam a Jesus. Aqueles que não conhecem a Deus e que não confessam a Jesus procedem do mundo. Por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. É conforme registra 1 João 5,12.
diz que o que tem o Filho tem a vida, mas aquele que não tem o Filho não tem a vida. E não tendo a vida, não são filhos de Deus. O próprio Jesus disse em João 8,44, falando dos que se julgavam serem filhos de Deus por dizerem que eram descendentes de Abraão, Jesus disse: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Então, meus queridos, não são todos os seres humanos filhos de Deus. Tem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todos foram criados por Deus, mas a uns aprove a Deus fazê-los seus filhos por adoção para a vida eterna com Ele. Outros, Ele os desprezou por não crerem no nome do seu unigênito Filho. Portanto, os filhos de Deus, como vimos em primeiro, são os que confessam a Jesus como Senhor e Salvador. Os filhos do diabo são os que não conhecem a Deus e não confessam a Jesus. Mas, em terceiro lugar, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Olha o que diz o verso 14. Pois todos os que sois guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Por quê? O verso 15 diz: porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. Ele diz que o Espírito Santo nos foi dado. Nós recebemos o espírito de adoção. Os filhos de Deus foram escolhidos por eles, meus queridos, antes da fundação do mundo. Como assim? Ainda não existia mundo e Deus já tinha o conhecimento dos que seriam seus filhos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 1, verso 4, ele disse: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor. E o verso 5 diz: nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Antes que houvesse mundo, Deus o Pai conheceu um povo, e escolheu para si e os predestinou. E a Bíblia diz em Romanos 8,30 que antes que houvesse mundo, Deus o Pai conheceu um povo e escolheu para si e os predestinou, e a esses ele chamou, e os que chamou a esses também justificou, e aos que justificou a esses também glorificou. E assim sendo filhos de Deus, somos guiados pelo Espírito Santo. Então, os filhos de Deus são os que creem em Jesus e confessam o seu nome. São os que confessam a Jesus como Senhor e Salvador. Os filhos do diabo são os que não conhecem a Jesus. E os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo, como diz o verso 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Essa palavra Abba, Pai é como se dissesse meu paizinho, papaizinho, uma intimidade, um relacionamento íntimo. E os filhos de Deus têm com ele esse relacionamento. Então, quem são os filhos de Deus? Quais as suas características? Como identificá-los? Os filhos de Deus, as suas características são iguais.
buscam a Deus, servem a Deus, louvam e adoram a Deus, pratica obras de justiça que é baseado na palavra de Deus, ama uns aos outros, confessam a Jesus como Senhor e Salvador, defende com todas as forças a verdade do Evangelho como palavra de Deus, tem a palavra de Deus como a sua regra de fé e prática, por isso são guiados pelo Espírito Santo, porque Ele nos guia através da palavra que nos foi revelada para o nosso conhecimento de Deus e para o nosso crescimento espiritual. Que o Senhor te faça entender essa mensagem e te faça crescer no conhecimento e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai amado, abençoa-nos durante esse dia. Interioriza essa palavra em nossos corações para vivermos de acordo com a Tua vontade. É isso que oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Tantas vezes eu errei e na escuridão andei, mas ouvi uma voz dizer assim: filho, estou aqui, eu nunca desisti de ti. Uma nova vida hoje eu quero te dar. Seus pecados já paguei na cruz. Vem agora e entregue-se a mim. Maior amor não há. O amor de quem morreu em uma cruz pra me salvar. Sentes um vazio dentro do seu coração e tanta dor te faz pensar em desistir. Olha agora para a cruz, imagine quanta dor Jesus sofreu pra poder te dar a paz. Hoje é seu dia de se entregar. Levante-se e venha pro Senhor. Maior amor não há. O amor de quem morreu em uma cruz pra me salvar. E eu sei que o sangue derramado foi por mim. Maior amor não há. E com nossas vozes desse amor vamos falar, pra que todo pecador possa se entregar. Foi esse